Igor e Onofre, muito se falou na semana passada a palavra prevaricar. Pegando o gancho, se o funcionário não tivesse estabilidade, faria essa denúncia à CPI? É o Marcelo do CPE4 com relação à CPI da Covid. Aliás, os senadores da CPI pediram agora a abertura de inquérito contra o presidente da República, ao STF, que deve avaliar se abre ou não inquérito contra o presidente da República. Aqui em Mato Grosso, dos senadores ouvidos até agora, Jaime e Fávaro, se posicionaram como que as denúncias contra o presidente são gravíssimas, né? Então, o Fávaro, que é o representante do agronegócio, que apoia o Bolsonaro, avaliou as denúncias contra o presidente como gravíssimas. Fato é que o depoimento do deputado federal é um depoimento forte, duro, e se confirmando ou se a suspeita se aumentar, é mais uma crise envolvendo o Congresso e a presidência da República. O governo Bolsonaro não tem no Congresso hoje a base que tinha no início do seu mandato e os que restam do seu governo acaba sendo uma base gelatinosa, ou seja, a exemplo da Dilma, se a gente for observar lá atrás, Onofre, ela tinha total apoio. De alguma maneira, esses apoios vão cedendo, vai efeito manada. Se o governo não conseguir segurar a sua base política, porque uma coisa é a base eleitoral das ruas, que é uma base robusta que o presidente tem, não há que se discutir nisso. Só que até que ponto os parlamentares, que é quem decide os destinos de um mandato, vão segurar esse rojão? O que eles vão fazer com relação a isso? O que eles vão cobrar para, de alguma maneira, defender o presidente da República? Porque mesmo o presidente, querendo ou não, há um preço a se pagar por essa advocacia institucional dos parlamentares. A gente sabe que preço é esse. Deixa eu colocar aqui um adendo ao que você está dizendo, que é absolutamente correto. Quando a Dilma estava no meio do impeachment, que impeachment sempre demora, ela deu aos deputados e senadores tudo o que eles quiseram. Trocou ministérios, botou ministros do Congresso e distribuiu dinheiro a rodo para tentar manter uma base no Congresso. A linguagem do Congresso é essa, o chamado apoio parlamentar está ligado a interesses. Como não há mais partidos consistentes no Brasil, tudo é só fantasia, é nome de fantasia, o Congresso age numa linha de chantagem. Chantagem da mais pura e porca chantagem. Então, quando um presidente enfraquece como a Dilma enfraqueceu, eles tiraram tudo do governo, até o governo não ter mais nada para dar para o Congresso. A hora que não tinha mais nada, eles traíram ela, porque acabou o interesse nela. Com o Bolsonaro, a linguagem é a mesma. O Congresso vai levar até o limite, enquanto puder tirar ministério, dinheiro, concessões, obras, interesses de nomeações, estatais. O diabo é infernal, eu vou repetir, é infernal o nível de interesses que o Congresso Nacional representa. Em nenhum momento, o Congresso Nacional representa a mim, você ou você que está aí. Representa a si mesmo e os seus interesses. Então, o Bolsonaro é mais um. O próprio Lula, que se elegeu lá em 2002 com um prestígio monumental, um absurdo prestígio que o Lula tinha. O Congresso vergou ele e ele jogou ele no lamaçal do mensalão, que acabou com ele. Ele veio depois dele, veio vindo, mas ele já veio cheio de esparadrapo e andando de muleta. A Dilma foi o que foi, e o Temer foi o que foi, e o Bolsonaro está sendo o que está sendo. O problema é que presidente no Brasil não governa sem o Congresso. Por quê? Porque a Constituição que foi feita lá em 88, ela deu todos os poderes de governar ao Congresso e ao presidente deu todas as responsabilidades. Não estou falando de Bolsonaro, estou falando de qualquer presidente. E você tem razão, Onofre, que vamos avaliar. O que a gente está vendo hoje acontecer não é a primeira vez que acontece. Não é isso, é histórico. A grande maioria dos governantes passaram por isso. O Congresso... Fernando Henrique apanhou violentamente. Sim. Né? E ali que se criou, no governo Fernando Henrique, aquilo que se denomina de capitalismo de coalizão, né? Ou de presidencialismo de coalizão. As bancadas se unindo para blindar o governo. Que presidencialismo de compra de...
Exato, né? Compra do Congresso. Ali veio o escândalo dos anões do orçamento, os principais escândalos ali envolvendo compra, da liberação de emendas parlamentares, enfim, uma série de denúncias envolvendo à época o governo FHC, que conseguiu passar a reeleição. O Fernando Henrique já começou o seu governo com o pensamento de ser reeleito, porque na cabeça dele poderia até ser uma boa intenção para ele tocar o projeto de Brasil que ele queria. 4 anos não seriam suficientes, ele precisava de 8. Que foi né? Ele foi como ministro da Fazenda. Isso, do Itamar. Do Itamar Franco, que completou o mandato do Fernando Collor de Mello, lá em 93, 94. O Fernando Henrique tocou o plano real, que era o plano de estabilização da economia brasileira, e que deu certo. Ele achava que foi tão bem sucedido que podia ficar mais 4 anos além dos 4 iniciais. E aí foi que a coisa gringolou, porque ele teve que comprar o Congresso inteiro, estabelecer coligações amplas, gerais e restritas, e aí os partidos se tornaram não mais partido político, mas se tornaram cartórios de negócios, bolichos, traduzindo na linguagem popular. Os partidos políticos nacionais, regionais e municipais se transformaram em bolichos de ponta de rua. E se você, concordando com o que você está dizendo, Onofre, se a gente for pegar e fazer um exercício histórico e levantar os partidos e as lideranças que estão nesse vulgo centrão desde o governo Fernando Henrique para cá, são exatamente os mesmos partidos. São os mesmos. Está lá o DEM, os mesmos e seus descendentes. O PFL, o PMDB, o MDB, o PP. São os partidos que sempre estão ali no meio, no miolo, né? Muda o nome, é miolo, é centrão. Sempre como sanguessugas de quem está no governo. O PMDB, por exemplo, nunca deixou de apoiar. Por algum momento, o Renan Calheiros ali teve um desentendimento no governo do PT, no início do governo do PT, mas sempre apoiou. Todos. Ele não esteve muito perto do Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso fez uma opção pelo DEM, que na época chamava-se PFL, né? Que tinha o Marco Maciel como vice, né? E ele fez um acordo e deixou o MDB de fora. O MDB deu muito trabalho, mas o Fernando Henrique não abandonou totalmente o MDB, que na época chamava-se PMDB. MDB é o que se chama agora. Mas não deu oportunidade, mas não perseguiu, porque ele preferiu beijar na boca o PFL. Então, é só para o ouvinte entender que o que está acontecendo com o Brasil hoje não é exclusividade do governo Bolsonaro. Não é a primeira vez, porque assim, vamos dar a César o que é de César. Muitos estão dizendo assim, nossa, o Bolsonaro está sendo vítima, isso nunca aconteceu antes, estão fazendo isso porque é o Bolsonaro. Não, estão fazendo isso com o presidente da República, o Congresso sempre fez isso com todos os presidentes. A grande questão é como o Bolsonaro vai reagir a essas atitudes. Ele vai fazer diferente dos governantes anteriores ou ele vai fazer igual? E nem sempre a fórmula dá certo, porque alguns fizeram sempre a mesma coisa, libera tudo e conseguiram permanecer. A Dilma, ela fez exatamente o que os outros fizeram, mas não conseguiu. Foi. Né? O Fernando Collor também. Então, foi o Fernando Collor também. Assim, o Fernando Collor, só para a gente lembrar o nosso telespectador, na eleição que elegeu o Fernando Collor em 90, estavam as melhores cabeças da política brasileira. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Orestes Quércia. Orestes Quércia eu não me lembro direito. Mas estava o que havia de melhor na política disputando e ganhou o Collor. O Collor ficou 2 anos e foi posto para fora. Por quem? Pelo Congresso. De que forma? Traições. Ele comprou enquanto pôde, mas ele era muito autoritário, muito arrogante, ele não conseguiu comprar todo mundo, porque ele é mais ou menos como o Bolsonaro, falava o que não devia falar, então ele fazia com o pé e desfazia com a mão. Mas também foi assim, de lá para cá nenhum presidente deixou de ser chantageado pelo Congresso no conjunto e pelo Congresso nos seus grupos de partido, ora de direita, ora de esquerda, ora de centro.